Estamos de volta do intervalo WW, apresentando agora os participantes, agora o nosso novo participante na roda, é o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. Liviano, obrigado pela disposição de estar aqui conosco na roda, meu boa noite. Boa noite, William, é um prazer estar aqui com você, com Thaís, com Caio, com todos que nos acompanham aqui essa noite na CNN. Vamos então ao assunto. O ministro Dias Toffoli defendeu as decisões que emitiu em favor de réus, inclusive delatores da Lava Jato, para anular provas e processos criminais relativos a essa operação. É mais um dos casos que tem trazido forte questionamento em relação à atuação do tribunal. Confira. Segundo Toffoli, foram poucos os casos em que ele anulou decisões judiciais, enquanto outros 140 pedidos semelhantes foram negados. Em alguns casos, em muitos casos, o Ministério Público sequer recorreu de deferimento, porque era patente a extensão. E recorreu em 2 ou 3 casos de maior repercussão e sabemos o porquê que isso ocorre. A derrubada dos processos foi acelerada após a invalidação das provas do acordo de leniência da Odebrecht em setembro de 2023. Em maio deste ano, Toffoli anulou as decisões contra Marcelo Odebrecht e determinou o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário. Em setembro, o ministro anulou as condenações de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS e um dos principais delatores da Operação Lava Jato. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal. As decisões de Toffoli se somam a outras recentes que colocam em xeque o papel do STF. Foi isso que questionou em longa reportagem o jornal The New York Times desta quarta-feira. Citando desde o inquérito das fake news aberto desde 2019, passando pela prisão de parlamentares até o bloqueio do X no Brasil, a publicação fez uma crítica central às ações recentes do tribunal. A de que, por vezes, a corte foi vítima, investigador e juiz de um caso, tudo ao mesmo tempo, e deixou no ar a pergunta: o Supremo está salvando ou prejudicando a democracia? Liviano, é uma pergunta dificílima essa que o New York Times levanta hoje em sua manchete. É uma longuíssima reportagem, não foi uma nota ou algo assim en passant, que o jornal se dedicou. Uma equipe de 4 repórteres passou um bom tempo examinando ações do STF e foram consultar especialistas americanos do mundo acadêmico sobre isso. E aí chega o jornal a uma conclusão a respeito da pergunta que ele mesmo levantou. Se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia, diz o jornal americano. A esquerda brasileira acha que salva, a direita brasileira acha que ameaça, o jornal acha que os dois têm razão. E você, Liviano? Bom, vamos começar por essa questão do ministro Toffoli. Me chama a atenção nesta fala que foi reproduzida aqui na reportagem, que ele diz nós, com tristeza. Mas não é bem assim. Vamos colocar uma vírgula aí. Ele diz nós, mas foi uma decisão dele, individual, monocrática. Não é? 83% das decisões lançadas pelo Supremo Tribunal Federal em 2023 foram monocráticas, apesar de estarmos falando de um tribunal, e a sociedade espera que dos tribunais venham decisões colegiadas. Tribunais decidem de forma colegiada, mas Toffoli decidiu de maneira monocrática, anulando decisões que o tribunal já tinha decidido de maneira colegiada. Qual o problema disso, William? O problema é que isso fere a segurança jurídica. E a sociedade espera de um tribunal como o Supremo segurança jurídica. Os negócios, a expectativa por parte da sociedade é que as decisões do Supremo, da última instância da Justiça, sejam decisões confiáveis, sólidas. Então, quando ele diz nós com tristeza, nós não. Não foi a turma e não foi o pleno. Foi ele, em caráter monocrático. E essas decisões dele estão sendo contestadas pelo Procurador-Geral Paulo Gonet,
não é? E não está sendo submetido isso à turma ou ao pleno, o que contraria o regimento do Supremo, como foi aprovado em proposição da ministra Rosa Weber. Então, isso é ruim. Isso é ruim para a imagem do tribunal, isso faz com que o Supremo perca a credibilidade. Deixa eu passar agora a bola para os nossos repórteres políticos hoje aqui na nossa roda, Liviano. Começando por você, Caio. Evidentemente que esse tipo de pergunta que o New York Times fez, que tem uma enorme provocação embutida ali, contamina o debate político brasileiro. Nós estamos diante de novas, digamos, instâncias do debate político no qual o Supremo vai ter grande importância. Veja-se, por exemplo, terminam ou não terminam os inquéritos que estão sendo presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse ambiente político, como é que você acha que isto vai evoluir? Não, eu tenho a impressão que isso tem evoluído, mas muito vagarosamente, né? Se a gente comparar o Supremo hoje e o Supremo de um ano atrás e o Supremo de 2 anos atrás, quando a gente ainda estava no governo Bolsonaro, era um Supremo, vamos dizer, maior, né? Mais hipertrofiado. Ainda é um Supremo hipertrofiado, mas ele é um pouco menos. Haja vista que em muitas das decisões que são símbolos, né, não chego no inquérito das fake news, mas eu chego, por exemplo, na soltura do Felipe Martins, na soltura do Marcelo Câmara, vários casos que eram simbólicos dos superpoderes do Supremo, especialmente do Alexandre de Moraes. Já houve uma revisão justamente porque começou-se a ter também uma pressão grande de diversos setores da sociedade, não necessariamente bolsonaristas, de que havia excessos e até mesmo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso começou a criar um incômodo. Então, hoje, o Supremo já é um pouquinho menor do que há 1 ano e bem menor do que há 2 anos. Não é o ideal ainda. Ele ainda é um player político, ele ainda é um agente político, potencializado por uma aliança política, a meu ver, junto com o Palácio do Planalto, com o governo Lula, que colhe frutos também, não tem maioria no Congresso, vai lá e se apoia muito no Supremo, né? Mas eu acho que isso está em curso, né? Não num curto prazo, mas talvez num médio prazo de ser finalizado. Jussara, de fato a questão levantada pelo New York Times ela é profunda, porque ela faz nós aqui no Brasil nos perguntarmos em que ponto a gente pode esperar que aquilo que foi considerado excepcional, do ponto de vista do próprio Supremo, hein? Não somos nós jornalistas que chamamos de excepcional algo do que foi feito lá, que isto agora se transforme em autocontenção e leve ao que os próprios integrantes do Supremo chamam de volta à normalidade. O que o ambiente político diz aí para você, Jussara, em relação a isso? Que expectativa o mundo político em Brasília está colocando em relação ao comportamento do Supremo? Olha, o que dá para a gente observar daqui das nossas conversas, desse trânsito aqui na Praça dos Três Poderes, William, é que o Supremo Tribunal Federal, os ministros ainda insistem numa defesa, no caso especificamente, do ministro Alexandre de Moraes e de suas decisões. Mas isso da porta para fora. Para dentro, já há críticas internas. Claro, há um reconhecimento que o ministro Alexandre de Moraes tomou decisões importantes, mas é evidente, como citou o Caio, que há um incômodo também enorme em relação à politização e à repercussão que se dá às decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa lembrar que o Supremo enfrenta uma ofensiva do Congresso. Claro que é uma ala, a pauta anti-STF ela é liderada por bolsonaristas, mas é importante, quando a gente vai conversar nos bastidores, a gente vê que essa pauta ela tem adesão, inclusive, de políticos do centro, que não são tão radicais. Então, tudo isso começa, sim, a ter algum incômodo dentro do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais é preciso fazer essa contenção. O Caio também citou ali que algumas decisões estão sendo revistas, por exemplo, pessoas que estavam presas há muito tempo e acabaram sendo, com decisão do ministro Alexandre de Moraes, foram libertadas, deixaram a prisão, mas ainda é pouco neste sentido para evitar essa ofensiva no Congresso. Claro, porque aí também o Supremo precisa acarecer ali daquela contenção feita pela cúpula do Congresso. Então, isso ainda deixa esse incômodo muito grande entre o Supremo Tribunal Federal, mas falta ali o que vai fazer a chave, virar uma chave para que esse incômodo se torne declarações públicas.
Eu queria trazer agora para a tua avaliação, Thaís, algo que o Liviano disse na resposta dele, logo no início da participação dele, quando indagado, e aí, como é que fica isso? O New York Times coloca uma coisa em oposição à outra, e o Liviano disse, o problema é o clima de insegurança jurídica que, no fundo, a reportagem está apontando. Em relação ao mundo da economia, como é que o Supremo está sendo visto? William, tem me surpreendido a adesão de todos que eu ouço, né, a alguma contenção ao Supremo, a alguma mudança, alguma coisa que evite que aconteça o que o Liviano disse aqui, mais de 80% das decisões sendo monocráticas no STF. E é exatamente esse o ponto, assim, a decisão de investimento que eu tomar de médio e longo prazo no Brasil está sob que risco de ser revertida contra mim, né? E não a favor do meu negócio. Acho que essa é a pergunta que eu tenho captado assim, no mundo dos negócios, mas muito não é nem só da questão da democracia, porque o New York Times pega esse valor maior, que é, no fundo, inclusive, o debate aqui que a gente acaba levando no dia a dia, mas a preocupação grande especialmente por causa das decisões da Lava Jato, vamos lembrar aqui que depois dos casos de corrupção, toda a onda de compliance que as empresas adotaram, toda a onda de revisão dos seus métodos, inclusive de relação com o setor público, isso já foi feito, o quanto isso pode se reverter. Não, tem o caso clássico, desculpa, William, da revisão da coisa julgada, né? Exato. Esse acho que é o grande caso do universo econômico. O Supremo reviu ali critérios, limites da coisa julgada, né? Enfim. Liviano, como é que esses inquéritos... de segurança jurídica, né? Exato. Desculpe. Não, desculpo eu. Liviano, é o seguinte, seguindo esse raciocínio, como que isso termina? O que os inquéritos produzem são levados ao Ministério Público e aí teremos uma denúncia? Sim, veja, o inquérito é um instrumento investigatório, né, e ao final isso o destinatário disso é o Ministério Público, que vai produzir uma denúncia, que é a peça acusatória, e isso vai gerar uma ação penal que pode ter como resultado uma condenação ou não. Esse é o fluxo normal. Agora, eu penso que a grande questão que está sob debate aqui, se o Supremo salva ou ameaça a democracia, que é o cerne da nossa discussão aqui, eu penso que nós precisamos ter cuidado ao procurar responder essa questão, para não sermos genéricos, generalistas ao responder isso. Em alguns momentos, algumas decisões são importantes, como a decisão do ministro Flávio Dino, quando ele determinou a rastreabilidade das emendas, quando ele determinou limites, apontamentos sobre o destino das verbas das emendas, a proibição de destinar verbas de unidade da federação diversa daquela do parlamentar, e essa decisão foi confirmada por todos os ministros. Essa é uma decisão importante no sentido de reafirmar o valor constitucional da transparência, né? Esse é um valor, uma decisão importantíssima, e isso, inclusive, está gerando a reação por parte do Congresso, no sentido de termos o avanço aí desse pacote anti-STF. Não se pode criticar o Supremo por defender transparência, por defender publicidade, não é? Agora, quando se critica o Supremo por ser um tribunal que está restringindo liberdade de manifestação, eu acho que um caso emblemático é o caso de Daniel Silveira. Será que o Supremo restringiu a liberdade de expressão? No caso de Daniel Silveira pregou a volta da ditadura, não é? Mesmo um ministro indicado por Bolsonaro, André Mendonça, votou pela condenação de Daniel Silveira, não é? Como é que você vai absolver alguém que prega a ditadura, que prega a ruptura dos valores democráticos? Então, naquele momento, o Supremo condenou um deputado que desrespeitou um pacto que fez com os eleitores da eleição. Então, naquele momento, ao meu ver, o Supremo agiu corretamente. Não houve nada de errado. Foi correta a condenação de Daniel Silveira, do deputado que desrespeitou o pacto.
Agora, óbvio, vai haver sempre narrativas de um lado, de outro, cada um vai fazer a angulação que convém. Então, eu penso que não é correto você dizer sempre o Supremo está salvando, sempre o Supremo está agindo assim ou agindo assado. Não, o Supremo em alguns momentos agiu corretamente, em outros momentos pode estar exagerando, inquéritos podem estar durando tempo demais. Acho que os ministros têm que ter transparência em relação às atividades dos seus gabinetes, por exemplo. Isso é importante, não há. Acho que é importante termos mandato para os ministros do Supremo, tá certo? Existem coisas. A autocontenção que se tocou aqui é uma questão fundamental, um código de ética com o qual se comprometam os ministros e assumirem os erros quando os cometem. Isso é muito importante. Roberto Liviano, uma pena, nós estamos chegando ao final do nosso segmento. Essa conversa vai prosseguir em outras ocasiões, tenho toda a certeza. Queria, então, nesse momento, agradecer a sua disposição de participar aqui da nossa roda. Roberto Liviano, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. E meu boa noite, Roberto. Meu boa noite, uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Obrigado. Jussara, meu boa noite também. Thaís, querida, boa noite. E ao Caio, meu boa noite. Nós vamos para o intervalo.